Olá, meus alunos. Hoje eu venho aqui com vocês resolver uma questão de Viga Gerber, do livro Curso de Análise Estrutural do Susequind. Mais especificamente o exemplo 8.16, que é essa viguinhazinha aqui, pequenininha aqui, que vocês podem observar. Então, o primeiro passo para resolver essa viga é verificar a estaticidade da mesma. E como é que eu verifico essa estaticidade? Eu tenho que contar as reações de apoio primeiro. Então, no ponto A eu tenho 3 reações de apoio, só que eu não vou utilizar a reação horizontal, porque eu não tenho nenhuma carga horizontal aqui, então não vai fazer influência. Então eu vou desconsiderar. Então eu tenho dois esforços aqui em A, mais 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho 6 reações de apoio. E aí eu tenho 3 equações de equilíbrio normais, né? Sendo que eu vou desconsiderar a horizontal, então 2. E cada rótula me dá uma equação. Então eu tenho 6 equações de equilíbrio. Então, comparando as duas, eu vejo que essa estrutura é isostática. Então, eu posso resolver aqui na disciplina. Nessa disciplina, a gente trata de estruturas isostáticas. Depois de verificar a estaticidade, eu vou decompor a viga. Lembrando que a viga Gerber é uma junção de várias vigas ligadas entre si. Então, eu tenho que decompor e resolver cada uma na ordem certa. Então, a decomposição dessa viga ficou dessa forma aqui, em que cada camada vai ser uma ordem de resolução. Então, primeiro eu resolvo a viga DE, porque ela é uma viga instável, ela se apoia em duas vigas, ela não tem estabilidade própria, então eu resolvo ela primeiro. E aí a carga dela, dois desses apoios aqui que são virtuais, ó, eu pintei de vermelho para demonstrar os apoios virtuais, aqueles que não existem, né? Na verdade o apoio é a viga de baixo. Então esse apoio ele vai transferir a carga para a viga de baixo. Ó. Então primeiro eu resolvo essa e depois eu transfiro a carga para a viga da próxima camada. E assim sucessivamente. Ó. Então essa aqui é a ordem de resolução. E aí o terceiro passo é resolver cada uma separadamente. Então aqui, ó, na viga 1, a gente pode observar que ela é bem fácil de resolver, porque ela tem uma simetria. Como ela é simétrica, eu sei que as reações VD e VE é igual a QL sobre 2, que dá igual a 4 toneladas. Então essa aqui foi bem fácil de resolver. Então essa minha reação aqui de 4 toneladas, ela vai ser transferida para as outras duas vigas, ó, como está aqui na imagem. Ó. Então, quando eu for calcular, por exemplo, aqui a viga 2.1, eu tenho que colocar aqui, ó, a carga de 4 toneladas, que é a reação VD, que foi transferida para cá. Ó. Então, eu tenho que colocar aqui essa carga, está aqui em vermelho. E aí eu resolvo ela normalmente. Então, ó, fazendo o somatório dos momentos no ponto B, e aí eu encontro que a carga VC é 15 toneladas. Está aqui a resolução dela para vocês. Lembrando que esse sentido aqui, positivo, eu que defino. Porque eu estou falando de reações externas, né? Quando for em momento fletor, aí já tem uma convenção de sinais. Então, o somatório das forças em Y, eu encontro VB, que é igual a 1 tonelada. Então, achei as duas reações de apoio dessa viga. E aí, para agilizar o meu processo, eu já vou calcular o momento fletor em um ponto específico dessa viga, que é o ponto C. Por que eu não calculo nem em B e nem em D? Porque são duas rótulas. Um momento fletor numa rótula é igual a 0. Então eu não preciso calcular, eu só calculo em C. Então tá aqui, ó. Eu já calculei o momento fletor em C, utilizando as cargas da esquerda. Lembrando que as cargas da esquerda, ó, é o sentido horário positivo. Então eu tenho aqui, ó, a influência da carga distribuída. Como ela está comprimindo as filas de baixo, ela é negativa. E a influência do carregamento não, da reação de apoio VB. Que é 1 vezes 4, 4 é a distância. Então eu tenho que o momento fletor em C é menos 12 toneladas. Então daqui calculei já a viga 2.1. Então passando para frente, eu tenho aqui agora a viga 2.2. E aí lembrando que eu trouxe para cá a reação da viga 1, ó. Aqui as 4 toneladas. Ó. E aí eu calculo normalmente. Então eu tenho aqui, ó, o momento em G. E aí eu encontro a força VF, que é 30 toneladas. Fazendo o somatório das forças em Y, eu encontro VG, que é menos 4 toneladas. Menos 14, aliás. Como ela é negativo, então quer dizer que ela não é para cima, ela é para baixo. Essa força, na verdade, é para baixo. E aí eu vou calcular o momento fletor no ponto F. Por que eu não calculo nem E e nem G? Porque, de novo, são duas rótulas. O momento fletor é igual a 0. Então, só preciso calcular em F. Então tá aqui, ó. Calculei o momento fletor em F, né? Que vai dar menos 4 vezes 4
que vai ser a minha carga, vezes a distância. Está negativo porque está comprimindo as fibras de baixo, né? Está girando no sentido anti-horário. E aí eu tenho também a influência do carregamento distribuído, que também é negativo. Então eu vou ter um momento fletor de menos 32 toneladas da força vezes metro. Então, já calculei aqui as reações e os momentos, né? Então, partindo para a viga 3.1, que é a do engaste, o procedimento é o mesmo, né? Lembrando de colocar a carga aqui, ó, que é 1 tonelada, que é o que ela está recebendo da outra viga. Aqui, ó, no exemplo da imagem. Então, aqui é o ponto B, ó, está transferindo essa carga aqui, a reação VB. E a reação VB está aqui, ó, ela é 1 tonelada, a gente calculou. Está aqui, 1 tonelada. Então, está aqui, ó, 1 tonelada no ponto B. Não esquecer dessa carga. Então, calculando o momento somatório dos momentos no ponto A, eu vou ter que o momento desse ponto é igual a menos 6 toneladas força vezes metro. Fazendo o somatório das forças em Y, eu encontro que o VA é 5 toneladas. E aí eu calculo o momento no ponto A, porque o ponto B é uma rótula. Sendo que, quando eu vou calcular um esforço interno, e nesse ponto ele tem uma força da mesma natureza, por exemplo, um esforço da mesma natureza, eu tenho que calcular imediatamente a esquerda e imediatamente a direita. Como eu estou calculando o momento fletor, e aqui tem um esforço de momento, que é da mesma natureza, então eu tenho que fazer imediatamente a esquerda e imediatamente a direita. Por isso que eu coloquei um Ezinho aqui em cima, ó. Esse Ezinho significa esquerda, e esse Dzinho direita. Então, o momento fletor no ponto A, pela esquerda, é igual a 0. O momento fletor em A pela direita é igual a menos 6. Como aqui é uma extremidade, a gente não vê tanta necessidade disso, mas quando ficar no meio, quando tiver um momento fletor no meio da viga, aí vai ficar claro por que a gente faz isso, porque nesse ponto vai surgir uma descontinuidade no diagrama. Quando a gente vê o diagrama, vocês vão observar isso. Então, calculei, vamos para a última viga agora, que é a viga 3.2. E aqui está a carga, ó, de 14 toneladas, para cima, porque QVG é negativo, ó. Então aqui ele é para baixo e aqui ele passa ao contrário, que é para cima. Então eu calculo normalmente aqui, ó, o somatório dos momentos em Z no ponto I. E aí eu encontro o VH igual a menos 12, que é para baixo também o VH. Fazendo o somatório das forças em Y, eu acho o VI igual a 10. E aí eu calculo o momento no ponto H. Não calculo em G porque é uma rótula e nem I porque é uma extremidade. E aí tá aqui, ó. O momento fletor em H é 24 toneladas vezes metro. Calculo da mesma forma. Então, calculando as reações de apoio, todos os momentos em todas as vigas, aí eu passo para o próximo passo, que é desenhar a viga completa com todas as reações. E aí eu consigo desenhar aqui o diagrama de momento fletor nessa viga. Eu vou subindo cada ponto que eu já calculei, né? Subindo e descendo. Para cima é negativo e para baixo é positivo. Aqui, por exemplo, deu menos 6 o momento fletor. Então eu subo 6 aqui para cima. Aqui deu menos 12, então eu subo 12. Já aqui deu 4 toneladas, então eu desço 4, né? Para baixo é positivo. Sendo que no meio do vão, quando for um carregamento distribuído, eu sei que o momento fletor máximo no meio do vão, em carregamento distribuído, é QL quadrado sobre 8. Então fazendo aqui QL quadrado sobre 8, eu vou encontrar aqui o momento no meio do vão é 4 toneladas vezes metro. Então eu coloco todos os pontos, né? Aqui foi menos 32 o momento fletor e aqui 24. Então colocando todos os pontos eu vou ligando o diagrama. Como é um carregamento distribuído, eu sei que o diagrama de momento fletor é uma parábola. Então eu vou ligando os pontos através de parábolas. Então bem simples, né? Lembrando que os pontos de rótulos, o momento fletor tem que ser igual a 0. Então tá aqui, onde tem rótulo, o momento fletor está sendo 0. Então bem simples aqui a gente consegue fazer o diagrama de momento fletor. E aí, esse desenho que tem aqui do lado, é para a gente saber quando esse diagrama, esse buchinho aqui, essa parábola, ela passa para baixo na linha central. Primeiro a gente tem que comparar aqui essa geometria, no caso aqui, ó, é um retângulo e um triângulo. Essa distância aqui no meio do triângulo é a metade dessa altura, de x, eu chamei aqui de x, então aqui é x sobre 2. E essa altura do retângulo é y, né? Então a gente faz a comparação. Se o meu QL quadrado sobre 8 for maior do que essa alturazinha aqui, que é x sobre 2 mais y, né, que é essa altura, então ó, a minha parábola passa para baixo
da linha central. Se essa distância aqui ela for maior do que o que ela é quadrado sobre 8, então a minha parábola fica só em cima, ela não passa para baixo. Então eu tenho aqui um exemplo, ó. A minha parábola ela não passou para baixo, ela ficou em cima, ó. Tá vendo? Então o meu que ela é quadrado sobre 8, nesse caso aqui, ele é menor do que essa distância aqui. Então ela não passa para baixo. Então essa é a forma de a gente fazer a análise dessa forma aqui. Então tá feito o diagrama de momento fletor. Agora a gente passa para o diagrama de esforço cortante. Que aí o sentido positivo está aqui, ó. Pelas cargas da esquerda, para cima é positivo. E pelas cargas da direita, para baixo é positivo. Então, nesse caso aqui, eu vou calcular o esforço cortante em cada ponto da viga. Por que eu não calculei em cada viga separado? Porque em esforço cortante normal é diferente, na viga Gerber. Porque o momento fletor ele é zero nas rótulas, mas o esforço cortante e a normal, elas continuam valendo. Então eu tenho que fazer na viga completa. Nesse ponto aqui ele continua transferindo esforço cortante e momento fletor, ele só não transfere momento. Então o esforço cortante eu só calculo no final, depois que eu fizer a viga completa. Então tá aqui, eu calculei o esforço cortante em cada ponto. Lembrando que, como eu estou calculando o esforço cortante, e no ponto A, por exemplo, eu tenho uma força da mesma natureza, uma força aqui, ó, e aqui é um esforço cortante, eu tenho que calcular imediatamente a esquerda e imediatamente a direita. Então imediatamente a esquerda no ponto A é 0, e imediatamente a direita é 5 toneladas. E aí vamos para frente, né? Cortante em B, ó. Calculei aqui, normalmente, que é 5 toneladas, menos a carga concentrada, né? Desse trecho. 2 vezes 2. E aí eu tenho 1 tonelada. E aí eu vou para o ponto C. Aí no ponto C eu já tenho uma força, ó, que é da mesma natureza do cortante. Então eu tenho que fazer imediatamente a esquerda, imediatamente a direita, que dá menos 7 e 8. E aí eu vou calculando cada ponto. E aí vocês observam que eu calculei todos os pontos principais aqui da viga. E aí eu passo para o diagrama. Eu desenho a linha. E aí eu tenho que, nesse caso aqui, eu tenho que escolher um sentido positivo. Nesse caso aqui eu escolhi para cima positivo. Já no diagrama de momento fletor não. Para baixo é positivo e para cima é negativo. Já é fixo já. Porque facilita na hora de dimensionar as peças de concreto armado. Já o cortante não. O cortante a gente tem que definir o sentido positivo. E aí ó, a gente vai fazendo o mesmo esquema. Cada ponto eu vou subindo. Por exemplo, aqui deu 5 positivo, então subo 5. Aqui deu 1, subo 1. Menos 7, desço 7. Sendo que no ponto C, ó, vocês observem que eu tenho uma descontinuidade. Ó. De menos 7 eu passo para 8, no mesmo ponto. Por quê? Porque tem uma carga de mesma natureza. Por isso que a gente calcula imediatamente a esquerda e imediatamente a direita. Porque tem uma descontinuidade no diagrama. Pode ver onde tem uma carga da mesma natureza, ó, tem uma descontinuidade no diagrama. Então é por isso que a gente faz esse cálculo. E aí, depois de eu lançar todos os pontos, eu ligo através de retas, né, os pontos. Por quê? Porque eu sei que o cortante de um carregamento distribuído é linear. Então eu ligo os pontos através de linhas. E aí eu tenho o diagrama de esforço cortante. Pronto, e aí a gente encerra o nosso exemplo. Nós calculamos o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Então esse é o passo a passo que eu quero que vocês calculem, né, fazendo dessa forma, que ficou bem organizado. Então relembrando aqui de novo o passo a passo. Ó. Primeiro, a gente verifica a estaticidade, depois decompõe a viga, depois calcula cada viga separadamente, né, que está aqui nessas duas folhas, e depois desenha o diagrama de esforço cortante. Então esse é o passo a passo que eu quero que vocês façam. Então qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail. Mandem um e-mail, por favor. E aí eu estou à disposição para tirar dúvidas para vocês. Então é isso. Grato pela atenção.